Olá, meus queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Bem-vindos novos inscritos, né? Que cada dia se inscrevem, aparecem mais pessoas, que vocês possam vir aqui todos os dias ouvir uma pequena porção, uma pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia todos os dias, né? O maná que desce do céu para o nosso alimento espiritual. E que você já possa curtir, comentar e compartilhar. É de graça, né? Ninguém paga nada para isso. E você vai estar ajudando a levar a mensagem do Senhor. Você vai estar ajudando a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, para que todos venham ser abençoados pelo poder da palavra de Deus. E você nos encontra aqui no livro de 1 Coríntios, o capítulo 2, o versículo 14, que vai dizer assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Amém? Aqui fala sobre o homem natural, né, e o homem espiritual. Aqui a palavra nos exorta e nos mostra que o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus, porque elas se discernem, elas se mostram espiritualmente. Nós só podemos compreender as coisas de Deus através do Espírito Santo dele, e para isso nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos do novo nascimento, né? Que é o encontro com Cristo, que é a gente entregar a nossa vida a Ele. A partir do momento que a gente faz isso, o Espírito Santo de Deus passa a habitar em nosso coração e nós começamos a compreender as coisas de Deus. Nós começamos a compreender a espiritualidade das coisas de Deus, né? E aqui fala que para o homem natural as coisas de Deus é loucura, porque ele não entende, não tem o Espírito Santo para decifrar para elas, porque é o Espírito Santo que nos mostra o que são as coisas de Deus. É ela que mostra para a gente a palavra do Senhor e nos faz compreender o que Deus quer para nós. Então, enquanto o homem está no mundo, ele é um homem natural, é uma pessoa natural que não vai compreender, que não vai entender, que não vai discernir o mundo espiritual, as coisas de Deus para as nossas vidas. Por isso que é importante a gente se entregar a Cristo, porque é só mudando a nossa vida, é só a nossa vida sendo transformada que nós vamos ter acesso ao mundo espiritual, ao reino de Deus, ao mundo que Deus quer para nós, porque Ele quer uma vida nova para todo mundo. Ele quer que a gente nasça de novo. Ele não quer que a gente viva só aqui no mundo carnal, nas coisas do mundo. Não, Ele quer se revelar para nós. Ele tem coisas maravilhosas para as nossas vidas. Ele tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. A partir do momento que a gente se entrega a Ele, a nossa vida já é totalmente transformada, porque a gente não vai querer mais saber das coisas do mundo. A gente começa a compreender e entender que existe algo superior, que existe algo além, que existe um mundo espiritual, tanto das coisas boas que são de Deus e seus anjos, o céu, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, e também existe o mundo, o lado espiritual, que é o lado do mal, né? Que são o lado das trevas, o lado do diabo e dos seus demônios. E Deus quer se revelar para nós através do seu Santo Espírito. É o Espírito Santo que revela Deus para nós. É Ele que convence o homem do pecado. É Ele que mostra que existe um céu, e um céu lindo e perfeito. Não só esse que a gente imagina, não. Lá no céu vai ter morada, vai ter casas. Nós vamos viver lá numa grande família. A palavra do Senhor fala que quando a gente recebe e aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, nós somos chamados filhos de Deus, porque antes nós éramos só criaturas, porque Deus criou todas as coisas, todos os homens, as mulheres, toda a humanidade. Então toda a humanidade são criações de Deus, mas para ser filho, para ter esse direito de ser chamado filho de Deus e viver nesse reino espiritual, viver nesse mundo novo, das coisas de Deus, nós precisamos
aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, reconhecê-lo. E a gente só pode fazer isso através do Espírito Santo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, quando foi assunto ao céu, quando ele foi levado para a direita de Deus Pai, ele deixou o Espírito Santo. A palavra dele fala lá em João 16, que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado e para ser o consolador de todos aqueles que receberam o Senhor Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo é atuante na nossa vida, na vida dos cristãos, na vida dos filhos de Deus. É Ele que nos consola quando nós estamos tristes, é Ele que intercede a Deus por nós. E para o mundo isso é loucura. Para o homem natural, eles não aceitam isso, eles não conseguem compreender. Para as pessoas do mundo que não têm o Espírito Santo, que não têm a visão real do céu, elas não conseguem entender, elas dizem que isso é loucura. Tanto que o mundo nos chama de louco, né? Por acreditar em Deus, por ter fé em Jesus Cristo, por acreditar que Jesus Cristo ressuscitou e por acreditar em todas as maravilhas que Deus faz nas nossas vidas, né? Porque Ele tem esse grandioso poder de nos transformar numa nova pessoa, de nos moldar, de mudar o nosso caráter, de tirar aquele homem velho, aquela pessoa velha que a gente era antes e nos transformar numa nova pessoa. E nos dá um Espírito Santo, um novo Espírito, que é esse Espírito que vai nos fazer entender as coisas de Deus. Por isso que o mundo não compreende e chama os cristãos de loucos, né? Infelizmente, mas as coisas de Deus são assim mesmo, né? Se discernem espiritualmente. Só quem é do Espírito vai entender. Quem não é, quem é pessoa natural, nunca vai entender, vai sempre achar loucura. Mas Deus queira que essas pessoas venham experimentar essa loucura tão boa que é servir a Cristo, que é viver para Deus, que é ter a certeza, a convicção que um dia nós vamos todos nos encontrar na eternidade, todos aqueles que rejeitaram, que negaram a sua carne, que negaram os prazeres do mundo, tudo isso por amor a Cristo, tudo isso para viver para Ele na eternidade. Deus abençoe a todos que venham reconhecer e que venham viver essa loucura junto com todos nós, porque só loucos mesmo para acreditar em Cristo, né? Porque Ele se manifesta para nós de forma tão gloriosa que muitas das vezes nem a gente mesmo consegue acreditar, mas é a presença dele se manifestando. Ele fala conosco, ele fala de forma audível, ele fala através das outras pessoas, ele fala através de sonhos, ele fala através da palavra dele, ele nos dá visões. Então isso para o mundo é loucura, né? As pessoas não conseguem compreender, mas Deus se manifesta para os seus filhos, Ele se manifesta para os seus, para que nós saibamos que Ele está conosco, que Ele está cuidando de nós todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso é maravilhoso, saber que não estamos sozinhos aqui na terra. É maravilhoso saber que tem um Deus tão grande, que a gente tem um Pai tão bondoso, tão amoroso, cuidando do seu povo, cuidando do seu filho, dos seus filhos, né? E Deus quer fazer isso com toda a humanidade. Mas infelizmente as pessoas o negam, né? Não querem, rejeitam a Cristo e muitos até dizem que têm fé, que acreditam em Deus, que amam a Deus, mas infelizmente negam com as suas atitudes, com as suas obras, porque de nada adianta ter fé e não ter obras. Fé e obras têm que andar lado a lado. Se a gente diz que ama a Deus, se a gente diz que tem fé em Deus, a gente tem que viver de acordo com a sua palavra. O nosso Senhor Jesus Cristo fala: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Ele quer dizer que quando a gente ama a Cristo, não vai ser só por palavras, vai ser por atitudes. Quando a gente ama, a gente vai querer agradar a Ele, a gente vai querer fazer a vontade dEle. Fazer a vontade dEle é negar a nossa. É negar a nossa carne, é negar as nossas vontades. E nós só vamos conseguir isso através do Espírito Santo. Não tem como a gente conseguir isso sozinho. Nós só vamos conseguir com a ação atuante do Espírito Santo em nossas vidas, trabalhando dia após dia para nos moldar, porque não é fácil lutar contra a carne. É muito difícil a gente negar as nossas vontades. Não é fácil.
Às vezes a gente fala aqui, aí diz, mas é tão fácil falar. Falar é fácil, mas na prática é muito difícil. Mas com a ajuda do Espírito Santo, a gente vive essa loucura do Evangelho, a gente vive essa palavra tão poderosa sobre as nossas vidas. O poder de Deus vem sobre nós e Ele nos transforma, Ele se manifesta nas nossas vidas e Ele vai nos moldando dia após dia. Ele vai tirando todas aquelas coisas que antes a gente gostava de fazer e a gente passa a não fazer mais. A gente tem até vergonha de fazer e de lembrar das coisas erradas que a gente fazia, porque é um novo Espírito em nosso ser, é o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E o mundo, o homem, a pessoa natural nunca irá compreender se não nascer de novo, se não entregar a sua vida a Cristo. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo venha sobre a sua vida, sobre o seu coração, que essa palavra possa ter te abençoado grandemente, que você possa compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas venham ouvir e meditar nessa palavra. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você. Amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Pai, sou grata ao Senhor por cada pessoa que chega nesses vídeos, que ouvem a mensagem do Senhor, que ouvem a oração, que o Senhor venha abençoar cada uma. Sou grata por cada inscrito que o Senhor está nos enviando, que o Senhor manda, Pai amado, porque é o Senhor quem faz. Essa obra é tua, Pai amado. Eu sou apenas um instrumento em tuas mãos para ser usada por ti. Que o Senhor venha abençoar a minha vida cada dia mais, abençoar a vida de cada pessoa que passa aqui todos os dias, Pai amado. Que o Senhor cubra essas pessoas de bênçãos, de paz, de alegria. Que o Senhor venha se revelar para elas, Pai, através do Teu Santo Espírito, pois o Senhor quer ter intimidade conosco. Que o Senhor venha se manifestar nas nossas vidas, na vida de cada pessoa que está aqui e que quer ter um encontro real contigo. Que o Senhor possa ter o encontro delas, que elas possam receber o Senhor Jesus na vida delas como Senhor e Salvador. Que elas venham ser salvas, venham ser libertas, que elas venham viver através do Teu Santo Espírito. Que o Teu Espírito Santo venha ser, da partir de hoje, de agora, o guia da vida delas, venha transformar a vida delas, para que um dia elas venham habitar nas mansões celestiais, Pai amado. Que o Senhor venha abençoar, dando cura, dando saúde, dando restauração nos casamentos, paz nos lares, que o Senhor venha abrir portas de emprego, que o Senhor venha libertar dos vícios, que só o Senhor tem poder para isso, Pai. O Senhor é o único que pode fazer o impossível acontecer na vida de cada um de nós. Que quando a gente clamar a Ti, Pai, o Senhor atenda ao nosso clamor e o Senhor nos socorra. Quem está agora clamando a Deus, clamando o Teu socorro, que o Senhor possa ir ao encontro dessa pessoa no nome precioso de Jesus e venha libertá-la e venha atender o seu clamor, Pai amado. Que o Senhor venha nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal, nós, a nossa casa e os nossos. Pai amado, eu te peço que as ricas bênçãos do Senhor nos alcance todos os dias de nossas vidas. Eu te peço e te agradeço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Amém.